Oi gente, tudo bem? Hoje mais um dia de vídeo, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Olha, hoje o nosso vídeo são duas mães falando sobre como foi a trajetória delas, o que elas fizeram, o que elas buscaram. Elas vão contar pra gente, dar dicas preciosas de como que elas conduziram tudo isso do tratamento dos filhos. São dicas assim bem legais, eu acho que é muito interessante todos nós ficarmos atentos a isso. Um grande beijo, espero vocês na próxima sexta-feira e vem com a Jujuba, vem! Oi, meu nome é Carol e eu tô aqui para contar um pouquinho da minha trajetória. Eu tenho 2 filhos e a minha filha Júlia, que é a mais nova, ela tem 15 anos e com 6 meses ela começou a ter uma epilepsia. E aí foi aí que minha trajetória começou, comecei a correr atrás de médicos e depois dessa epilepsia ela também começou também a se manifestar alguns traços de desenvolvimento atípico. E eu já estou há 15 anos com... Ela não tem nenhum diagnóstico fechado ainda, mas foi uma loucura atrás de médicos, grupos, busca na internet, livros. Mas graças a Deus, com 1 ano e 1 mês, eu consegui achar o meu caminho. Mas antes disso foi muito difícil, porque um médico mandava para outro, que mandava para outro, eram muitos palpites, amigos falando, pessoas falando, vai para cá, vai para lá, era um cansaço extremo, eu não sabia em que acreditar. Eu lia uma coisa, lia outras, entrei nesses grupos de bate-papo na internet, me sentia muito deprimida, porque você acha que vai acontecer isso com seu filho, vai acontecer aquilo com seu filho, toda história ou casos que você lê ou ouve, você se apega, você absorve, que nem uma esponja, a história de um, a história de outra, e isso começou a me fazer muito mal. Até que eu conheci o médico dela, que hoje é quem está já hoje com ela há 15 anos, que eu resolvi que era o caminho certo, eu senti segurança nele, senti firmeza nele desde a primeira consulta. Acho que mãe, ou sei lá, pai, quem realmente cuida dessa criança, sabe que é o caminho certo, a gente sente no nosso coração, acho que fala, meu, acertei. Esse cara conhece, esse cara sabe, e vou apostar. A gente realmente não sabe, nunca vai saber se eu andasse pelo outro caminho ou por esse, e quem sabe se eu tentar aquele outro, mas o que eu aprendi nessa trajetória é escolhe um caminho e vai. E depois disso, graças a Deus, realmente a Ju tá muito bem, ela evoluiu demais, eu nunca mudei dele, e ele foi me indicando, vai pra cá, vai pra lá, pega mais esse profissional, pega mais aquele, agrega isso, e tudo realmente saía dele, volta pra ele, desde um ginecologista, desde um dentista, desde qualquer especialidade, os médicos se conversam, manda relatório para ele, troca informação com ele, porque ela toma muitos remédios, então, por incrível que pareça, tudo afeta, tudo está interligado, desde genética, desde parte ginecológica, anestesia, dentista, desde vitamina, é uma coisa incrível, a gente vê que o corpo é um só, o organismo é um só, e ele corresponde, às vezes a gente acha que é uma bobeirinha, desde um chá. Então, tudo está agrupado num organismo só, sabe? A gente acha que são bobeiras, não, é importante o seu médico, mestre, saber tudo que você está fazendo. Para ter uma evolução, é importante sua fono conversar, é importante sua TO conversar, é importante o seu, pediatra conversar, e tudo voltar para ir para ele e sair dele e voltar para ele. E isso, quando eu comecei a minha trajetória de verdade, ele falou assim, Carol, você precisa de um centro integrado, ou de você monte um time que as pessoas
estão dispostas a conversarem umas com as outras, para você seguir um plano, todos os terapeutas conversarem, os professores conversarem com esses terapeutas e eles conversarem comigo, porque não existe essa de não, eu não tenho tempo, eu não converso, eu não divido, eu não deixo o pai entrar na terapia, sabe? Mesmo que você seja a ponte com esse profissional, isso é muito importante para o desenvolvimento do seu filho, é muito importante você saber tudo o que está acontecendo, você reportar, os profissionais reportarem, eles conversarem, te darem a solução. Mesmo hoje comigo, com meu outro filho, a gente tem um médico mestre, eu chamo disso médico maestro, vamos dizer assim, que comanda toda essa orquestra, que comanda todo esse organismo que é o nosso corpo. Hoje eu tenho o meu médico, que é o que eu confio para mim, que tudo sai dele, tudo volta para ele que rege tudo isso. Mesmo meu outro filho também, como se diz, que meio faz o nosso check-up, né? Que tá doendo aqui, mas aí ele manda procurar um especialista ali, aí esse especialista volta com o resultado. Então a gente nunca sabe, né, realmente se existem outros, pode existir com certeza outros melhores, mas o segredo do sucesso, acredito eu, e por experiência própria, é pegar um caminho e seguir. Porque se toda hora você fica mudando de caminho, mudando de estratégia, mudando de opinião, essa criança não vai para frente, essa criança não se desenvolve, sabe? Toda hora ela tem que voltar para um começo, mudar de estratégia, mudar de caminho, mudar de técnica, ela volta e começa tudo de novo, ela volta e começa tudo de novo. Então acredita no seu coração, a hora que você bater com alguém e acreditar nessa filosofia, acreditar nessa cultura, acreditar nessa ciência, no pensamento que ele te passa, segue ele, confia nele, anda nesse caminho e que os profissionais que ele te passar e que você se encontrar, que agreguem com isso, sabe? Exija dos profissionais deles se conversarem, exija que eles troquem informação com os outros. Esses profissionais que não aceitam trocar essas informações, serem um time, eu acredito, pelo menos, que esse profissional não cabe no time do seu filho, sabe? Porque essa divisão de opiniões cresce, mais cabeças pensando junto, é muito melhor que uma só. Oi, meu nome é Alessandra e eu tô aqui para contar para vocês um pouquinho sobre a história do Rafael. O Rafael, meu filho, hoje tem 12 anos e com 15 meses, bebezinho, ele foi diagnosticado autista. A gente teve a sorte de ter tido esse diagnóstico precoce e poder já, desde pequenininho, começar a trabalhar com ele. Eu acho que a primeira grande dificuldade que a gente enfrenta depois do diagnóstico, né, depois de toda a comoção do diagnóstico, é conseguir separar essa quantidade absurda de informações que tem sobre tratamentos e terapias e abordagens diferentes no autismo, para que você possa desenhar o caminho certo para aquela criança específica. E claro que com a gente não foi diferente. A gente começou a ser submetido a uma série de informações sobre como tratar, terapia de um jeito, terapia do outro. E claro que vai dando um desespero, porque todo pai quer fazer o melhor para o seu filho sempre, a gente quer dar o melhor, né? Então, por um lado, a gente fica pensando se não está exagerando, por outro, a gente está pensando se a gente não está perdendo alguma oportunidade. E isso é uma das armadilhas dessa estrada, que podem te levar a sair desse caminho, né? A gente nunca vai saber direito se a gente está no caminho certo, né? Mas também a gente não vai saber se a gente está no caminho certo com os nossos outros filhos, né? Ser pai, ser mãe é meio que se lançar nessa aventura e contar, sim, com bom senso, com a quantidade de informações máxima que a gente puder, mas também saber que muito disso é um imponderável, né? Que o que dá certo para um pode não dar certo para o outro. E você tem que estar, sim, atento, né, para corrigir esse caminho, né, corrigir eventuais desvios de rota no meio desse caminho, mas ao mesmo tempo não se afobar, não se desesperar
para sair fazendo tudo e submetendo essa criança a uma série de terapias e de abordagens diferentes que podem, ao invés de ajudar, né, funcionar ao contrário e atrapalhar até o desenvolvimento dessa criança. Então, no caso do Rafa, isso foi bem marcante, né, porque eu recebi o diagnóstico, a primeira coisa que eu fiz foi sentar, correr no computador, né, e começar a procurar informação. E era tanta coisa, isso, nossa, eu imagino hoje, né? Naquela época já era tanta coisa, já tinha tanta informação, já tinha tanta polêmica, né? Sobre qual seria o melhor caminho a seguir, quais as terapias que realmente ajudavam, o que realmente surtia efeito, que foi um momento muito difícil para a gente entender, assim, mais ou menos até que lado tá indo. E aí chegou num determinado momento que a gente conseguiu separar um pouco essas informações, né, depurar um pouco disso e entender que o caminho seria mais ou menos aquele, né, quer dizer, pautado muito em terapias, muito em terapia comportamental, muito em ABA, mas que tudo isso tinha que ser muito adaptado também ao jeito do Rafael ser, né, a personalidade dele e ao que funcionava mais para ele, em detrimento do que funcionava muito para o vizinho, né, para a criança do lado, né? Isso tudo a gente vai aprendendo. Então, saber o caminho certo, a gente nunca sabe. A gente vai tentando, vai achando, mas bem ou mal, a diretriz principal a gente tem que ter. E isso é uma coisa que é importante você ter desde cedo. A gente teve uma sorte muito grande de desde cara, né, encontrar um profissional, primeiro gabaritado, e depois que nos inspirasse a confiança para poder ser o nosso maestro, para poder ser quem, né, essa pessoa que além de nos guiar, né, e nos apontar as melhores soluções para cada uma das situações que a gente ia enfrentando, também para reunir esses profissionais todos, que é a escola, a fono, a psicóloga, né? Reunir esses profissionais todos embaixo de um guarda-chuva só, né? Para poder uniformizar esse tratamento, para poder dar a mesma linguagem a todos, para que todos busquem o mesmo objetivo e pelos mesmos meios, né? E isso foi muito importante, poder contar com esse profissional foi e ainda é muito importante pra gente. Então, quando dá essa insegurança assim de será que eu podia estar fazendo isso? Ou quando aparece alguma coisa nova, olha, estou lançando esse tratamento, você ter alguém para ir atrás e que tenha, primeiro, a qualidade para poder discernir essas informações e saber se elas são aplicáveis no seu caso e que te inspire confiança para isso. Eu acho que isso pra gente é essencial. Acho que por mais que a gente queira, né, fazer o melhor pelos nossos filhos, nós temos um envolvimento emocional que é inerente, né, à mãe, ao pai, é que isso nunca a gente vai conseguir mitigar, né? Então você ter um profissional de fora também ajuda muito nesse momento, até para te falar, olha, deu, né? Esse é o limite que ele vai alcançar, aqui é o máximo que a gente vai conseguir tirar dele nesse quesito específico, vamos partir para outro. Então esse método a gente já esgotou, né? Tá na hora da gente mudar, pensar em outra coisa. Ter alguém que tem essa visão de fora, né, como um comandante desse barco, eu acho que é um privilégio. E mesmo que não seja um médico, que seja uma psicóloga, uma fono, alguém que possa exercer essa função, né, de apontar o caminho, de ajudar a conduzir nas escolhas com essa criança e também de integrar a equipe. Eu acho que se eu posso dar algum conselho para alguém, né, nessa altura de quem estiver começando, né, de quem recebeu um diagnóstico agora, que é um momento tão difícil, tão delicado, busca essa pessoa. Não precisa ser um profissional muito laureado, pode ser alguém até que tenha a humildade de falar, não sei, vamos descobrir isso junto, mas que tenha bom senso, e fundamentalmente que seja alguém que você confie, que você possa
alçar a posição de comandante do seu navio. Eu acho que as coisas caminham muito melhor e com muito mais naturalidade. E além de tudo, você não precisa exercer essa posição o tempo todo. Você pode ser mãe, que ser mãe é muito mais gostoso, né? E a gente não pode esquecer que essas crianças, esses meninos, essas meninas especiais são, além de tudo, filhos. E a gente tem que curtir eles de todas as maneiras que a gente puder. Fica a dica. Então, essa é a minha dica para você, mãe, e que você esteja sempre sabendo de tudo que está acontecendo com ele, que você adquira cada vez mais conhecimento e esteja dentro desse time também, porque mãe tem esse coração que a gente tem uma mãe, pais, né? A gente que está envolvido com essa criança, a gente tem um feeling que parece que a gente nunca erra. E segue em frente. Um beijo e vem com a Jujuba, vem!